Eu estava pensando, irmãos, o tema é comum, o tema é bem comum em Lucas. A questão é, será que tem lugar no seu coração? Há lugar no teu coração? Eu sei que muitas coisas têm tomado o lugar de Jesus no coração. Muitas coisas tomam o nosso coração. E muitas vezes não temos condições de colocar Jesus no coração. Há pessoas que realmente levantam a mão e falam de Jesus, mas muitas vezes não dão espaço para Jesus. As decisões não dão espaço, né? O caminhar todo dia, Jesus também não tem espaço. E também os pensamentos, muitas vezes não tem espaço para Jesus. Pensam fora daquilo. E o meu texto hoje é Lucas 2,7, eu não falei para o Cláudio, mas o Cláudio vai colocar aí. É 2,7, Lucas de 2,7. O texto nos avisa sobre esse assunto aí, e eu gostaria de refletir um pouco sobre esse assunto hoje pela noite. Lucas 2,7. 2,7. Não, Lucas 2,7. Isso. 2,7. Isso, aí. Teve a seu filho primogênito, envolveu-se em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Já naquela época, havia ali uma multidão chegando por recenseamento, mas Jesus não encontrou. Eu fiquei pensando nessa passagem. Sabe qual é a distância onde eles estavam para chegar até ali? Grávida, 150 quilômetros, daqui para Ouro Preto mais ou menos, essa distância. E vieram caminhando. E não era pista reta não, montanhas, desce montanha sobre montanha. Imagina o tempo que levaram para chegar naquela cidade lá, a dificuldade. Uma mulher grávida, esperando o bebê, naquele período, e eles caminhando naquela estrada perigosa, sol quente, a noite fria também, não sabemos ali, e chega na cidade desesperado para arranjar um lugar, e a cidade não tinha. Procuraram um lugar, mas não achavam mais. Muitas vezes Jesus estava lá. Nós lemos o texto aqui, não sei se vocês lembram, vocês leram aqui. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. João 3,12. Então, você pode pensar nisso. Será que eu tenho um lugar para Jesus no meu coração? Eu tenho vivido na igreja, mas será que eu tenho dado espaço para Jesus? Aqui agora, a pequena ilustração aqui da peça, falou sobre isso. Nós queremos tantas coisas de Deus, estamos aptos para pedir, mas será que nós estamos prontos para agradecer a Deus pelo que tem feito? Quanto Deus abençoou você esse ano? Quanto Deus abençoou? Quanto Deus livrou você esse ano? Você já parou para pensar um pouquinho nisso? E assim, Senhor, eu preciso te agradecer. Hoje eu vim aqui para te agradecer, Senhor, para dizer assim, Senhor, há um lugar no meu coração para você, há um lugar. Nós aceitamos Jesus, mas não damos lugar para Ele. É uma vez uma peça que foi até apresentada aqui com os jovens, numa época. Nós colocamos Jesus no trono, mas quando vamos tomar decisões, nós tiramos Jesus do trono e sentamos no trono. Queremos ser dono da nossa vida. Eu sou dono da minha vida. Muitas vezes colocamos dessa maneira, que eu sou dono da minha vida. Não, irmãos, a nossa vida pertence a Jesus, porque foi Ele que pagou o preço naquela cruz. E aquela caminhada que Jesus deu ali, até o Calvário, mostra que Ele realmente nos amou de maneira profunda, trazendo realmente uma salvação para nós. Nós não merecemos nada. Eu vi a oração daqui da Ana. Eu mereço isso. Nós não merecemos nada, irmão. É Deus que é gracioso. A sua graça é o favor que nós não merecemos. A sua graça tem chegado até nós. Precisamos. Vamos orar, irmão, meditar um pouquinho nessa passagem. Baixe sua cabeça. Pense no lugar que você tem colocado Jesus. Onde Ele está no seu coração. Pai querido, obrigado a Deus por essa noite maravilhosa que nos tem dado. Estamos aqui, Pai, para pensar um pouco o lugar que nós temos dado em nosso coração, em nossa vida, a respeito da Tua pessoa em nós, Senhor. E, Pai querido, nos ajuda, Pai, a cada dia mais, ceder cada dia mais o espaço do nosso coração a Ti. Os nossos pensamentos, nossas ações, as nossas palavras, sejam realmente controladas pelo Teu Santo Espírito. Ter o controle realmente, porque isso é fruto do Espírito Santo. Temos o controle das coisas que fazemos e pensamos e agimos, ó Pai. Abençoa cada um de nós nessa noite. Pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Qual era o cenário, irmão, que nós tínhamos lá naquela época? Não havia lugar
O relato de Lucas está falando aqui, a falta de lugar, irmão, na hospedaria, não meramente inconveniente, não era uma questão lógica, mas estavam lá, a multidão chegava à cidade, mas não havia espaço naquele lugar, mas um profundo sentimento, irmãos, de rejeição ao Messias. Eu estava estudando hoje de tarde um pouquinho sobre esse assunto. Se você pensar, nós temos ilustrações de tantas coisas, mas será que elas são verdades? Será que elas são verdades? Às vezes colocamos coisas em nós que não são verdades. Talvez Jesus não nasceu mesmo em dezembro, talvez em outubro, ninguém sabe. Não sabemos, mas as culturas foram tomando conta da ideia de Jesus. Mas uma coisa nós sabemos, ele veio, habitou entre nós e morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para nos resgatar. Amém? Vai voltar para nos resgatar. Esse é o pensamento que Deus... Belém estava cheia, irmãos, por causa do recenseamento. Lucas declara isso. Mas o verdadeiro enchimento, irmãos, era de interesse pessoal. Havia interesse ali, interesse terrenos, econômicos e sociais. Pessoas estavam interessadas em muitas coisas, negócios, estavam ali se reunindo, fazendo negócio, mas Jesus não tinha espaço para nada. As pessoas eram diferentes. O próprio povo veio para os seus e os seus não receberam. O próprio Israel sabia da verdade, mas deixou de lado Jesus também. Essa indiferença, irmão, que estava em Nazaré, refletia agora na sociedade, culpada por ter excluído Jesus, aquilo que realmente Deus tinha colocado por Miqueias, declarando que Jesus nasceria em Belém, trazendo o Salvador. Mas será que nós temos pensado nele como Salvador? Ou apenas queremos buscar aquilo que interessa a nós? Temos que pensar, há uma ironia, irmão, de rejeição. Ali, Deus criou todas as coisas, criou todo o universo, todas as coisas, mas nós não damos espaço para Jesus. Criou a nossa vida, cuida de nós, supre a nossa necessidade a cada momento, mas nós esquecemos que Ele sustenta todas as coisas. Paulo declara isso, nasceu em lugar emprestado, o lugar era complicado. Às vezes vimos aí os presépios bonitinhos, mas não era bonito. Talvez não era a manjedoura que a gente coloca ali de madeira, com feno. Talvez não fosse aquilo lá também. Mas foi o único lugar que abriu a porta para Jesus. Foi o único lugar. Ele veio para quem? Quem estava lá? Quem era o público que nós tínhamos lá? Tinham duas categorias de público lá. Quem? Estava lá os pastores que ouviram. Os pastores ouviram o chamado de Deus. Quem mais? Está ali, quem mais? Simeão também. Viu que realmente ele conheceu o Salvador. Na hora que ele tocou na criança, ele disse assim, agora Deus me privilegiou de ver o Salvador. Ainda bem. Ana também. E os magos também. Os magos vieram depois. Às vezes nós olhamos nas ilustrações, o mago perto de Jesus ali, na manjedoura. Mas não, veio depois de muito tempo, quase 2 anos depois. Os magos chegaram na cidade. Foi por isso que ele impactou ali a cidade de Roma. Por quê? O Salvador nasceu aqui. Eu vim para ver o Salvador. E aí Jesus é reconhecido ali pelos magos também. E aqueles indiferentes, quem eram? Os moradores da cidade, as autoridades religiosas, distraídas, sabiam da verdade, mas muitas vezes nós sabemos da verdade e não damos espaço para Jesus. Quantos nós estamos aqui? Muitas pessoas sabem da verdade, mas quantas vezes eu dou espaço para Jesus na minha vida? Eu sei da verdade, mas eu tenho um espaço para dar para Jesus? Eu tenho que pensar como eu estou vivendo aí. Primeiros foram receptivos, mas a revelação celestial, os cegos, os intérpretes imediatos estavam lá, mas esqueceram Jesus, não estavam preocupados com ele. Mas hoje, há uma realidade em muitos lugares. Jesus não tem lugar em muitos corações hoje. Ainda falta muitos corações serem atingidos por Jesus aí. Cristo, no coração humano, nós temos a rejeição perfeita hoje. Assim como em Belém no Natal, Jesus continua sendo sem lugar. Pessoa que não tem lugar nos corações. Mesmo aqueles que frequentam a igreja. Viemos para a igreja, irmão. Participamos o ano inteiro na igreja. Alguns aparecem assim, pastor, eu não faltei um culto. Durante esse domingo, na quarta-feira, nos encontros, nos lares, podemos fazer isso. Mas quantas vezes nós damos espaço para Jesus? Quantas vezes deixamos Jesus fora?
Eu decido a minha vida. Eu tenho que pensar como eu estou vendo. Então, essas coisas estão voltadas, os artigos alertam os interesses hoje, modernos. Qual é o interesse moderno hoje? A carreira, os prazeres, o orgulho, que ocupa o espaço de Jesus. De manhã até o Credival falou aqui. Quem é os deuses que nós criamos, colocamos no nosso coração? Quais são os deuses que nós colocamos no coração? Temos lá. Colocamos muitas coisas no coração. E Jesus muitas vezes não faz parte do nosso coração. Às vezes sentimos a necessidade dele, mas não damos espaço. Nós sentimos que precisamos falar com Jesus, mas deixamos de falar. Levantamos o dia, não oramos, não conversamos com Jesus, não pedimos orientação para ele, como será o nosso dia. Mas saímos, tomamos café e saímos para o trabalho e vamos fazer o nosso fazer. Chegamos em casa cansados, não agradecemos pelo dia, nem por nada, deitamos e dormimos. E Deus continua guardando as nossas vidas. Esquecemos disso. Os interesses desse tempo não estão aí. O apóstolo Paulo descreve que a condição como amantes dos prazeres, inimigos de Deus. Amantes dos prazeres. Nós estamos voltados para os prazeres. O mundo foca isso. Você abre, as redes sociais estão lá. As propagandas estão aí, motivando, irmãos, os nossos interesses. Os nossos interesses. Nossos prazeres estão colocados a cada momento da nossa vida. Vemos aí, somos interpelados por isso e levados aos consumismos por causa disso, porque nós enchemos nosso coração de desejo. Como foi colocado aqui, eu quero ter isso, eu quero ter uma passagem boa, eu quero ter uma casa nova, um carro novo. Nós queremos isso, mas não consultamos Jesus. Senhor Jesus, será se eu preciso disso ou necessito disso? Nós esquecemos de Jesus, não damos espaço a Ele, deixamos Ele lá de fora. Esquecemos da batalha espiritual pelo lugar. Paulo fala em Efésios, descreve, não deis lugar ao diabo. Muitas vezes damos lugar. Não damos lugar para Deus, mas damos lugar para o diabo. Quantas vezes fazemos isso? Deixamos. O ser humano tem esquecido de Deus, deixado Deus lá de fora, como diz Apocalipse também. Eis que estou à porta e bato. É para o crente. Eu quero comungar com você, eu quero ter relacionamento com você, mas Jesus ficou lá de fora. Ele bate na porta, tentando entrar no nosso coração. Eis que a porta eu bato. Se ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com você e eu contigo. A questão é, eu tenho dado espaço para Jesus ou não? Indique-nos a oportunidade que temos de conhecer Jesus cada vez mais e deixar Deus trabalhar em nossa vida. Quando conhecemos Cristo, o espaço central da nossa vida, abrimos uma brecha para o inimigo quando nós damos espaço para Deus. Damos espaço para o inimigo, sempre. Temos que pensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida. O ano vai começar, irmãos, daqui a pouco mais. Daqui mais uma semana aí e um pouquinho, nós estaremos rompendo mais um ano. E vamos fazer um monte de promessas. Vamos fazer um monte de promessas. Senhor, esse ano novo, eu vou estar mais na igreja, eu vou me envolver mais no ministério, eu vou realmente contribuir mais, eu vou visitar mais, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou participar mais e vamos dar uma lista para Deus. Será que nós estamos preparados para isso? Se Deus não estiver no coração, vai falhar de novo, tudo de novo. O ano vai falhar de novo. Nós precisamos pensar quanto Deus faz parte da nossa vida, quanto Deus ocupa o nosso coração. Por isso que Apocalipse fala isso. Eis que estou à porta e bato. Coloca aí, Claudinho, 3:20 do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Não havia lugar em Belém, mas Deus está falando assim, eu entrarei e cearei contigo. Olha o que diz Apocalipse aí, 3:20 aí. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus quer isso. É isso que Deus quer. O que é comer, irmãos? É comunhão, é relacionamento. Comunhão é relacionamento. Deus está batendo na porta da igreja lá, ó. Está batendo na porta da igreja. Eu quero entrar, eu quero ceiar com vocês, eu quero ter relacionamento com vocês, eu quero caminhar com vocês. Muitas vezes não damos espaço para Jesus. Por isso que não havia lugar. Não há lugar também hoje. Esse século também não há. Nós damos espaço para muita coisa. Esquecemos do lugar de Jesus. A resposta é que temos que dar lugar, irmãos. Exemplo. Os que receberam as boas notícias do alto, irmão. Alguns receberam notícias e foram atrás, porque queriam dar espaço. Muitas pessoas procuram Jesus. A vida é morte, irmãos. Aqueles que buscam intencionalmente, buscam realmente por interesse. Outros buscam por prazeres. Querem receber a graça do Senhor Jesus.
mas não querem viver uma vida santa e reta diante do Senhor. Todo mundo quer. Eu falo, quem quer ir para o inferno? Ninguém. Ninguém quer. Todos nós, irmãos, queremos ir para o céu. Nós queremos ir para o céu. Mas também tem condições de ir para o céu. Nós temos que ver, será que eu tenho condições? O que eu tenho feito para andar com Jesus? Como a minha vida tem vivido esse ano? E como esse novo ano eu vou viver com Jesus? Como eu vou me relacionar com Ele? Como é que eu vou caminhar com Jesus? Quanto tempo eu vou gastar em relacionamento com Ele? Às vezes não temos tempo para relacionamento. Não temos tempo para conversar com Jesus. Não temos tempo para ler a Bíblia. Ah, Senhor, eu estou muito cansado. Eu vejo pessoas assim, eu não vou para a escola dominical porque eu estou muito cansado. Eu estou cansado, eu não consigo. Eu só posso ir no domingo à noite. Temos isso. Pensamos, domingo mesmo para descansar. E o descanso? Hoje é dia do Senhor, irmão. Domingo é dia do Senhor. Mas nós esquecemos. Nós esquecemos. Esquecemos, irmão, de estar presente na igreja. Para entregar ao Senhor no primeiro dia da semana. Senhor, o meu coração é teu, a minha vida. Eu quero te agradecer pela semana que vai iniciar. Eu quero realmente colocar diante de Ti a minha vida. Eu quero me santificar para Ti. Eu quero declarar essa semana nova que vai se iniciar para dizer para as pessoas que somente Tu e somente Tu, Senhor, tem poder para salvar e transformar vidas. É isso que nós temos que colocar. O domingo de manhã é para isso, para declarar e aprender de Deus. É isso que temos que fazer. Esquecemos, não temos tempo para isso. O devido lugar, irmão, o coração, declarar ao Senhor os meus dons e talentos para o Senhor. Senhor, eu sei que tenho dom, talento, eu quero te servir, eu quero entregar diante de Ti. Eu dou lugar para Jesus, não apenas o sentimento intelectual, irmão, mas também a ofertar integralmente os dons, talentos, recursos do seu coração. Deus quer tudo isso da nossa vida. Deus quer a nossa vida, irmão. Não quer somente estar um presente aqui, mas colocar a nossa vida em prática para declarar a salvação, porque é isso que Deus nos chamou para realmente declarar a sua salvação. Uma consagração, irmãos, é feita, irmão, por entrega total. Paulo diz em Romanos 12, eu rogo por você, pela misericórdia de Deus, que apresente vossos corpos um sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Deus deseja isso, um culto vivo, ativo, intencional, para entregar a vida para Jesus. Esse é o verdadeiro Natal, quando eu entrego a minha vida para Jesus. Tenho uma expectativa escatológica. Eu sei que Ele vai voltar. Eu sei que Ele vai buscar a minha vida. Eu sei. Eu pergunto, você está preparado para encontrar com Jesus? Você está preparado para encontrar com Jesus? A tua vida está caminhando bem para que Deus realmente resgate? Você está apto para ouvir o som da voz de Jesus naquele momento, chamando você? Você crê realmente que você está enrolado? A promessa do retorno é verdadeira, irmãos. Deus é chamado e está em vigilância constante, colocando nossa vida em atividade sempre, lembrando que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Que Deus dê lugar a nós e realmente possamos entregar o nosso coração a Ele, nossa vida a Ele, a cada dia, não somente no domingo. Nós não podemos ser crentes somente no domingo. Temos que ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a semana inteira, porque ela pertence a Jesus. A nossa vida foi salva por Jesus. Ele pagou um preço, então a minha vida não é minha, é dele. Tudo que eu faço pertence a Jesus. Tudo que eu ganho pertence a Jesus. Toda a minha capacidade pertence a Deus que me deu a capacidade. Nada é meu, mas Deus nos privilegiou, irmão, para ter tudo isso. Deus nos abençoa sempre. Deus nos abençoou hoje. Todo mundo, eu sei que tomou café aqui. Almoçou, né? Com certeza. Deus abençoou a sua casa. O seu celeiro está bem. A sua conta está bem. O seu trabalho está bom. Amém. Agradeça por Deus a isso. Porque Deus tem colocado em prática a sua promessa. Cada dia Deus reivindica as suas promessas em nossas vidas. Todo dia. Ele renova a sua misericórdia a cada manhã. E ela é o motivo do qual nós não somos consumidos. Então, não havia lugar naquele momento que Lucas diz aí, mas o mais detalhe histórico, irmãos, é a nossa condição humana, um convite realmente que Deus fala, eu quero ter um lugar completo no seu coração, não somente parte. Deus quer ter o coração completo, não só parte dele. Não, Senhor Jesus, isso aqui eu concordo que tu dirige a minha vida. Isso eu não quero. Eu tenho que decidir. Deus quer o melhor para a nossa vida, irmão. Deus tem o melhor para cada um de nós. Temos que falar com Maria.
Eis-me aqui, Senhor, eu quero realmente te servir, eu quero colocar minha vida, buscar como os magos, com gratidão aos pastores. Eu fiquei pensando, os magos entregaram algumas coisas para Jesus lá. Ouro, censo e mirra. O ouro, eu acho que até serviu para a viagem dele lá, para fugir para o Egito. Com certeza, ajudou bastante. Porque eles vieram na pindaíba de lá, da Galileia, né? Vieram da pindaíba. Difícil, devia ser uma viagem complicada, difícil a viagem. Não deu para carregar muitas coisas. A mulher grávida, complicado, José. Trouxeram poucas coisas, tiveram ali momentos difíceis naquele tempo. Mas agora eles saem para o Egito com ouro, porque os magos trouxeram lá ouro para eles lá. Puderam realmente abastecer sua viagem e cuidar, para poder fugir rápido ali daqueles que realmente queriam tirar a vida. Eu fiquei pensando, quantas crianças morreram? Quantas crianças morreram? Muitas crianças morreram no lugar de Jesus. Muitas crianças. Deus, irmão, tem seus propósitos. Às vezes nós perdemos a nossa vida para declarar a grandeza de Deus. Que abramos a porta dos nossos corações, não apenas do nosso coração, mas toda a vida. Nós precisamos colocar isso. Abrir nosso coração, mas também a nossa vida. E a nossa casa, os nossos recursos e o nosso tempo. Dizendo, Senhor Jesus, tem lugar para ti na minha vida. Tem lugar. Eu tenho que dizer para Jesus, Senhor, sempre terás lugar na minha vida. Porque tu é mais importante na minha vida. Tu é que me faz viver. É tu que faz propósito na minha vida para viver conforme a tua vontade. Nós precisamos disso, de caminhar com o Senhor. Deus quer entrar e ficar, irmãos. Deus não quer só passar. Ele quer ficar em nosso coração, como diz Apocalipse. Eu preciso colocar a minha vida diante do altar do Senhor para declarar, Senhor, eu preciso de ti. Eu caminho contigo. Mas eu preciso, cada dia mais, colocar a minha vida na centralidade da vontade de Deus. Ore por isso. Coloque diante do Senhor. O novo ano vai começar. Eu quero convidar você para estar aqui na quarta-feira, para assistir o coral, para assistir esse momento e venha agradecer nesse dia. Você pode ter compromisso, eu também tenho compromisso, mas eu vou estar aqui às 19 horas, 19h30, e você pode ficar aqui até 9 horas aí, assistindo esse programa, entregando, Senhor Jesus, o meu coração é teu, a minha vida é tua, a minha casa é tua, Senhor, os meus recursos são teus, Senhor, os meus dons pertencem a ti. Eu tenho que colocar isso. Venha fazer isso no Natal, entregar para Jesus, para que Deus saiba que na tua vida há lugar para Ele sempre e que você está renovando um acordo que o lugar continuará sendo dele para sempre, até a sua volta. Amém? Baixe sua cabeça, irmão. Vamos estar orando aí. Coloque a sua vida diante do Senhor. Fale com Deus. Fale com Deus. Pai querido, nós percebemos, ó Pai, que naquela época não havia lugar. Muitos desprezaram o grande Salvador. O Filho unigênito teu chegou, como diz a tua palavra lá, ele chegou para armar a sua tenda, Pai. A sua tenda entre nós, para habitar entre nós, para salvar o homem. E nós muitas vezes falhamos, ó Pai, estamos preocupados com tantas coisas e esquecemos, ó Pai, de abrir a porta para Ti, porque Tu desejas ceiar conosco, estar conosco constantemente, não apenas visitar, mas Tu quer viver conosco cada dia. E eu sei que Tu habita em nós, Senhor. Eu sei que a Tua palavra nos fala dessa verdade, mas precisamos liberar, ó Deus, o espaço da nossa vida para que Tu age através do Espírito Santo, para que nós possamos fazer o melhor para Ti, Senhor. E também declarar a Tua grandeza, Pai, nesse mundo, porque o mundo precisa saber que somente Jesus salva, somente Jesus transforma, somente Jesus voltará para resgatar nossa vida, Pai. Abençoa cada vida que está aqui, Pai. Ouve o clamor de cada um, Pai, a entrega de cada um e faz renovar, ó Deus, o nosso compromisso contigo nesse novo ano que se inicia. Que Tu cuide de cada um, ó Deus, trazendo esperança, renovo de vida, Pai, e também interesse, desejo pela lei do Senhor, Pai, que possamos meditar nela dia e noite, Pai, até que Tu volte, Pai. Caminhe em cada coração, Pai, visita cada vida, Pai, e traz, ó Deus, discernimento da Tua vontade para cada um de nós, porque somos a Tua igreja, Pai, a igreja poderosa nesse tempo,
para declarar a tua grandeza nesse mundo, Pai. Perdoa nossos pecados. Perdoa muitas vezes, Pai, que nós negligenciamos, ó Pai, a tua estadia em nosso coração. Perdoa, Pai, porque negligenciamos muitas vezes de participar, ó Deus, da igreja, porque é importante. Perdoa também, Pai, por negligenciar muitas vezes de exercer os dons e talentos que deu a nós, Pai, esquecendo da tua grandeza, Pai, e declarar louvores ao teu nome, e declarar que somente tu, Senhor, é Deus, Pai, e não existe outro, Criador dos céus e da terra. Abençoa cada vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Encerrando esse culto, agradecemos a presença de todos aí, que Deus abençoe cada família, que tenha uma semana abençoada, cheia de graça e de favor. Faça isso. Essa semana comece uma semana diferente. Ore ao Senhor. Senhor, eu vou entregar mais a minha vida para Ti. Eu vou dar mais espaço para Ti, Senhor, para que Tu haja na minha vida e eu possa declarar a alguém que somente Tu, Senhor, tem poder de transformar a vida e salvar. Então faça isso. Antes de sair, agradeça alguém, dê um aperto de mão em alguém, abrace alguém e fale, eu vou estar orando por você. Faça isso aí. Vamos cantar ao Senhor aí.